Queridos irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém. Eu tenho a responsabilidade de apresentar a vocês o primeiro preletor de hoje à noite, o qual eu gosto de me referir a ele como um peregrino. A primeira vez que eu o ouvi foi tão impactante, porque eu fui na expectativa, foi aqui em Natal, para ouvir uma semana teológica. E aí você imagina, você vai com aquela ideia, vamos ouvir uma mensagem teológica, e o que a gente ouviu, pelo menos o que eu ouvi, foi um homem falar as coisas simples do Evangelho de Jesus, da maneira como esse Evangelho pode impactar a vida das pessoas. Queria convidar para vir até aqui pastor Carlinhos Queiroz. Pastor Carlinhos é pastor da Igreja de Cristo e é um homem de Deus, escritor de alguns livros que eu penso que são muito relevantes sobre liderança, sobre espiritualidade. E eu louvo a Deus pela oportunidade de poder estar aqui e estar do lado dele, apresentando. Coisa boa. Queria convidá-los para orarmos juntos pela vida desse servo. Vamos fazer isso? Vamos ficar de pé? Deus bendito, colocamos na tua presença o teu servo. Ó Deus amado, que teu Espírito, de maneira muito especial, o use hoje à noite. E que possamos, ó Deus, logo agora, no início, já sentir o nosso coração arder, para te amar mais, para te buscar mais, mas acima de tudo, para sermos servos, Ó Deus amado, que assim hoje à noite possamos nos regozijar, mas acima de tudo, nos sentir desafiados a viver e a praticar a tua palavra. Muito obrigado, abençoa o teu servo, que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, é um sentimento muito complicado aqui hoje à noite, né? Que é o sentimento de gratidão a Deus por estar juntos com todos e todas vocês, por rever amigos e amigas que são queridos e queridas. É um sentimento de perceber na cidade que vivi algumas experiências da minha infância. Quem conheceu aqui a Feira do Alecrim, eu acho que ainda existe, mas era uma feira enorme que ocupava cerca de 8 a 10 quarteirões, nesse sentido esquerda-direita, aqui da Avenida 2, e mais uns 4 quarteirões de cada rua. Então, para você ter uma ideia, com 9 anos de idade eu me perdi na Feira do Alecrim. Estava de férias aqui na cidade, então quando eu lembro de Natal, eu me lembro desse susto, né? Mas garoto esperto, me lembrei do referencial onde é que era e me enchei de gelo. Olhar para essa avenida que está do lado de cá e a segunda daqui para lá, essa aqui não era asfaltada, era calçamento paralelepípedo, e a outra, passando essa, a outra é Mareal, algumas partes barras de louco. Eu ia a pé do Alecrim até a Nova Descoberta, porque tinha alguns sítios, algumas fazendas, e o irmão Eloy, que era o senhor da Igreja de Cristo, tinha uma vacariazinha com 6, 8 vacas. Eu ia com os filhos dele de manhã, ele tirava o leite, a gente trazia o leite para a família, para vender para os vizinhos. Então essas eram as minhas tarefas aqui nas minhas férias. E lembro dos cultos de oração no templozinho pequeno da Igreja de Cristo aqui no Alecrim, 4 horas da manhã a gente tinha que acordar para ir para o culto de oração. O pastor Stein fazia questão que as crianças fossem, ele tinha um carinho assim, maravilhoso com as crianças, mas era um carinho tão grande que acordava a gente 4 horas para ir orar, né? Literalmente, alguns meninos eram tão pequenos que faziam xixi na hora da oração. Dormiam e faziam xixi, né? Então depois as irmãs tinham e os irmãos tinham que vir trazer. Mas são essas cenas que me trazem essa memória. E a minha memória é o fato de que Natal, eu acho que é uma cidade estratégica do ponto de vista da presença evangélica no Brasil. Em 1929, com a queda da Bolsa de Valores, os estrangeiros eram considerados passageiros de terceira classe no Brasil. E aí nós tínhamos os missionários, batistas, presbiterianos, assembleianos, mas a Assembleia de Deus tomou a iniciativa
iniciativa. Os pastores do Nordeste, da Bahia até o Maranhão fazem uma convocação para a primeira convenção das Assembleias de Deus no Brasil, que acontece em Natal. É interessante, na carta de convocação que está no jornal Boa Semente, o Senhor nos ditou que nós fizéssemos essa reunião. O Senhor nos ditou, me parece o seguinte: então nem aí para os missionários, Deus mandou, a gente vai fazer, ponto final. Eles fazem a convocação e eu presumo que Natal se torna a cidade para essa reunião, uma reunião controlada pelos pastores nordestinos. Acho que Natal se torna esse ponto de contato, porque imaginando o deslocamento de carro, de ônibus, de misto, Natal é a cidade mais central para quem vem da Bahia e para quem vem do Maranhão. Mas acontece em 1930, a primeira convenção nacional. Está recebendo aí, Débora, não? 1932, final da Revolução dos Tenentes, e os tenentes, entre aspas, que não era a Assembleia de Deus, que era o LEDzinho vermelho, tem nada, esse não tem nada? Aproveita e faz a revolução deles e cria uma igreja pretensiosa chamada Igreja de Cristo, que, do ponto de vista do registro histórico, é também Natal, por mais que o seu nascedouro tenha sido Mossoró, Apanha-Peixe, Manicaraús. É pretensiosa só por causa do nome, né? Assim, usando aí as brincadeiras dos pastores mais antigos, meu pai chegava para o pastor Antoniel, dizia: como é que você bota apelido na igreja de Jesus Cristo, bota presbiteriana, né? A igreja de Cristo ficava nessas brincadeiras assim, mas a gente respeita muito essa história. Então eu vou dizendo a vocês que estou apenas trazendo esses referenciais históricos para dizer o seguinte: espero que esse momento seja um momento simbólico e um referencial histórico também para a caminhada da Igreja Evangélica Brasileira. Ou seja, que a partir daqui vários sinais possam acontecer nessa direção. E o Leandro me deu algumas orientações, antes de ele estar aqui, né, por e-mail e as mensagens, dizendo: Carlos, a sua palavra vai ser a palavra inicial. Você poderia trazer sempre a palavra pastoral, dando os rumos e o roteiro do evento. Eu digo: não é nada. Os irmãos vão falar, rapaz, eles já têm isso na alma e no coração, Deus já falou com eles, quem sou eu para fazer isso, né? Então eu apenas fiz alguns rascunhos, coloquei aqui alguns slides, tentando trabalhar um pouco os contornos do que eu vou chamar de contorno da espiritualidade, os contornos que são os contornos que podem nos inspirar a pensar o reino de Deus, e os contornos do que pode nos levar a pensar em liderança. E claro, sobre liderança, teria que ter uma adjetivação, uma palavra associada à liderança, que é muito conhecida, liderança servidora ou liderança de serviço, que eu trago como proposta o modelo de liderança de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, acho que não vale a pena se é um outro tipo de liderança, senão inspirada na vida do Jesus Cristo de Nazaré. E resolvi começar conversando a partir da espiritualidade. Então, você joga aí o primeiro slide, só para a gente conversar um pouco a partir da espiritualidade. Bem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Existem muitas espiritualidades e eu prefiro demarcar um pouco de que tipo de espiritualidade nós vamos conversar aqui. Eu poderia pensar a espiritualidade de outros movimentos místicos, poderia pensar na espiritualidade esotérica. No livro Em Busca da Espiritualidade, eu digo que se nós pensamos em virtudes e valores, até o ateu pode ser espiritual, nesse sentido de espiritualidade mais ampla. Mas eu vou preferir conversar com os irmãos sobre uma espiritualidade, dando um corte da espiritualidade à luz do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Ou seja, a nossa conversa sobre espiritualidade, mesmo que respeitando outras experiências de espiritualidade, nós delimitaremos essa espiritualidade a partir da experiência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir da experiência do Jesus Cristo de Nazaré, a espiritualidade que está marcada pelo enchimento, plenitude, ou marcada pela manifestação dos dons dos ministérios do Espírito Santo, a revelação de Deus na história da humanidade, que pode se manifestar através de várias chamadas revelação geral de Deus para a história da humanidade, e no meu entendimento a revelação mais plena, eu sempre enfatizar isso quando estiver falando de liderança e espiritualidade, no meu entendimento a revelação mais plena, que é a expressão plena de Deus na história da humanidade, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então esse primeiro slide, quando a gente está falando desse Deus que se revela no Jesus Cristo de Nazaré pelo poder do Espírito Santo, e aí acolhendo a dimensão da Trindade, o Deus eterno, o Verbo que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, de alguma maneira, no nosso corte, quando estivermos falando aqui sobre espiritualidade, nós estamos nos referindo a essa revelação de Deus na história da humanidade. Na teologia, admite-se que a revelação é o ato em que Deus procura se dar por conhecido aos seres humanos, ou seja, as mais variadas formas
criativas de Deus, usando a natureza, usando as mais variadas formas de comunicação, as artes, a literatura, a fala, as decodificações daquilo que nós interpretamos como sendo uma percepção e um sentimento de Deus, todas essas formas de presença de Deus ou de manifestação de Deus, a teologia vai chamar de revelação. E a fé é a nossa resposta a essa revelação de Deus. Então, nesse sentido, estou entendendo como espiritualidade a conexão entre essa revelação de Deus e a resposta humana que atribuímos à nossa fé, a essa fé que acolhe essa revelação de Deus. Em outras palavras, talvez de um jeito mais simples, eu estou chamando de espiritualidade tudo aquilo que tem um sentimento de Deus. Por exemplo, tem uma frase do Lutero que ele diz que é tão sagrado ordenhar uma vaga quanto celebrar uma missa. Claro que o Lutero, nessa frase, está falando da sacralidade das outras atividades da vida. Mas aí, dependendo do cara que está ordenhando a vaca, eu não vou dizer que aquilo é uma atividade espiritual. Certo? Eu vou até entender que um homem santo, puro, certo? Eu vi meu pai, por exemplo, fazendo discipulado, tirando leite de vaca. Não era discipulando a vaca, era discipulando um amigo. Enquanto ele tirava o leite de vaca, quem conheceu aqui, tem alguns amigos que devem ter conhecido o pastor Pedrinho, ele fez uma crítica sobre esse negócio de discipulado em salas, que também deve ser respeitado, mas ele dizia assim, e desculpa a expressão dele, eu vou dizer do jeito que ele falou, ele é um homenzão tropeiro, lá do interior do Piauí, e se o pessoal fica fazendo discipulado em sala de aula, seu pai fazia discipulado comigo enquanto a vaca com o rabo todos os dias lama batia na minha cara, né? Ou seja, o que ele estava dizendo é que o discipulado foi um companheirismo, foi uma atividade no cotidiano, vendo as atividades da vida, vendo o trabalho e a situação da existência. Então, entender a espiritualidade como esse ato de Deus se revela e a nossa resposta. A confluência entre a revelação de Deus e a nossa resposta humana gera um processo de espiritualidade. Ou seja, estou fechando aqui um pouco a nossa percepção de espiritualidade como sendo uma ação no nosso cotidiano, uma ação da vida, a partir da percepção da presença, do sentimento ou da ação de Deus na vida humana. Então, estou considerando um ato espiritual tudo aquilo que envolve uma relação do Deus eterno com a sua existência. E aí, claro, mais adiante eu vou colocar alguns critérios para a gente perceber como é que isso se dá, como é que eu percebo que essa espiritualidade é assim. Até porque existe a espiritualidade religiosa, como já dissemos, existe a espiritualidade esotérica. Então pode existir uma espiritualidade sem o sentimento de Deus. Uma espiritualidade que tem seu valor humano, que tem seu valor antropológico, que tem implicações sociais, mas não é dessa espiritualidade, pelo menos que hoje à noite eu vou estar falando com os irmãos e as irmãs. É uma espiritualidade que acolhe toda a vontade de Deus. Aí, de novo, referindo ao Senhor Jesus de Nazaré, minha comida é fazer a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas cumpra-se em mim a tua vontade. É uma espiritualidade que gera um fascínio tal por Deus, que mesmo num espaço de limitação e a necessidade humana de alimentação, como é o caso de Jesus Cristo naquela conversa com a mulher samaritana, que os discípulos saíram para trazer comida, trouxeram a comida e ofereceram a comida a Jesus. Ele disse assim: olha, eu tenho uma outra comida que é cumprir a vontade daquele que me enviou. Então há um fascínio, há um encantamento nessa espiritualidade que nós estamos fazendo referência, que é uma explicitação humana de querer fazer a vontade de Deus. Não estou dizendo com isso que você consegue cumprir toda a vontade de Deus, mas eu estou dizendo que a espiritualidade bíblica, ou a espiritualidade marcada pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, é uma espiritualidade que gera dentro do ser humano um componente extraordinário que na oração, nas conversas, nos diálogos com os amigos e amigas, na tarefa missionária, está sempre perguntando se aquilo é vontade de Deus ou não. Estou fazendo ou não a vontade de Deus? Então, um dos sinais extraordinários que eu percebo na vida do Jesus Cristo de Nazaré é essa obediência à soberania de Deus, a toda a vontade de Deus. Essa triangulação, Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma espiritualidade marcada pela invasão do Espírito Santo. Jesus sendo batizado, cheio do Espírito Santo. Claro que eu entendo essa linguagem como puramente antropomórfica para referir-se a toda a vocação do Jesus Cristo de Nazaré, porque na verdade ele é o próprio Espírito, ele é o próprio Deus.
ele, na linguagem do João, a deidade está presente em Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, nesse sentido, a espiritualidade à luz do Evangelho, à luz da vida do Jesus Cristo de Nazaré, é uma espiritualidade marcada por essa presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E claro que isso tem várias implicações, tem implicações sociológicas, por exemplo. Se nós pensarmos em forma de organização, não dá para você colocar o Pai, o Filho e o Espírito Santo no organograma. Não dá para você colocar o Pai e o Espírito Santo numa figura triangular, porque de alguma maneira o vértice vai estar acima. Eu acho que a figura geométrica que mais se aproxima dessa possibilidade de representar Pai, Filho e Espírito Santo é a figura circular. Ou seja, uma sociedade onde ninguém é maior do que ninguém, onde os três são iguais. E isso serve para marcar o nosso modelo nas nossas relações de vida, nas nossas relações sociais, nas nossas relações familiares, nas nossas relações religiosas, onde ninguém é maior do que ninguém. Ou seja, se nós pegamos esse arquétipo, essa matriz, Pai, Filho e Espírito Santo, de um jeito circular, de tal forma que nós nunca identificamos entre os três qual é o maior, nós vamos entender que a arquitetura desse espaço, que a estética e o design desse espaço não põe esse lugar mais alto para dizer que o cara aqui é maior. É só porque vem alguns coitados mais baixinhos falar, e aí a gente vai sempre enxergar pelo menos o rosto do indivíduo. E aí, enxergando o rosto dele, fica mais fácil para a comunicação. Ou seja, no momento que a estética e o design for para dizer que quem está aqui em cima é mais poderoso, isso já não me parece mais uma relação marcada pela espiritualidade do Evangelho e pela matriz ou pelo arquétipo Pai, Filho e Espírito Santo, porque já não condiz com esse modelo. Já não condiz com esse modelo. E aonde esse modelo existir, essas coisas precisam ser invertidas. Ou seja, vós me chamais mestre e senhor. É como se Jesus dissesse, vocês têm essas categorias no ambiente de vocês, chamam as pessoas de mestre e senhor, vocês estão me chamando de mestre e senhor, mas eu como mestre e senhor, deixa eu dizer para vocês como é que é no nosso reino, quando acontece isso. Ele vai pegar uma bacia, põe água na bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Então, se a sua igreja tem um lugar mais alto, tem algumas cadeiras bonitas assim na frente, para o pessoal sentar, ela precisa comunicar no design às pessoas que chegam que ali estão as pessoas que vão lavar os pés demais. Ou seja, a comunicação não é, ali estão os mais poderosos, ali estão os mais espirituais, ali estão os homens e as mulheres que vão servir, ali estão os homens e as mulheres que vão dizer ao diabo, fica quieto aí, cara, que eu vou levar as cadeiras. Ali estão os homens e as mulheres que vão dizer, não, vem orar aqui pelo pão e pelo vinho, porque isso é também símbolo de poder, vem orar pelo pão e pelo vinho que eu vou distribuir. Eu vou ser garçom. Eu vou ser garçom e como nunca distribuiu, vai ser aprendiz de garçom. Você aprendiz de garçom, que nem você distribui direito. Ou seja, no reino de Deus, essas hierarquias, no nosso contexto, elas são invertidas. Porque no reino de Deus, no seu modelo mais primário, no seu modelo a priori, nem precisa ter inversão de hierarquia, porque ela não existe. Certo? Ou seja, você imagina assim, no reino de Deus, ninguém puxa o seu tapete. Alguém já puxou o seu tapete? Tem um cara puxando o tapete. Porque no reino de você não tem tapete. Certo? Então não precisa inverter a hierarquia, não precisa cuidar do tapete, porque você não tem tapete. Ninguém chama ele de pai, ninguém chama ele de guia, ninguém chama. No reino de Deus você não é reconhecido, a sua espiritualidade não depende disso. Então entender aí o reino de Deus como sendo esse governo pleno de Deus, como sendo essa ação soberana de Deus na vida das pessoas, e entender esse governo na interioridade, né? O reino de Deus está dentro de vós. Quando a gente pensa em governo de Deus, pelo menos foi um pouco difícil, meus condicionamentos, talvez as leituras, sempre eu pensava em reino de Deus, eu estava pensando nas estruturas, no mundo macroestrutural. E é verdade, ele governa sobre tudo, mas eu nunca imaginava o governo de Deus no meu coração. Ou seja, quando pensarmos em governo de Deus, nós temos que pensar nesse reino de Deus que começa dentro de nós, que está perto de nós e que virá em plenitude. A indicação é o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, ele é uma experiência que começa com o reino de Deus e o governo de Deus na sua interioridade. Jesus Cristo é o Senhor.
Aliás, o projeto da salvação, quem já leu o discípulo do João Carlos Ortiz, quem leu René Badia, quem leu John Stott, quem leu Dionísio Bey, esses livros do tempo da Aliança Bíblica Universitária, que falavam Jesus Cristo é o Senhor, dizia assim: o plano da salvação não é anunciar que você não vai para o inferno e vai para o céu. O plano da salvação é anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Então o reino de Deus é onde Jesus se torna Senhor da nossa interioridade. Então o reino de Deus é uma experiência na alma e no coração. Entra no teu também, que é traduzido para quarto, né? Me parece que o problema não é um problema de tradução da palavra, é um problema de tradução da arquitetura, porque o tameion não era o quarto, o tameion não era a despensa, o tameion era um ambiente subterrâneo, especialmente das fazendas, das grandes casas. O que era o tameion? Aquele espaço, talvez no nosso contexto, sótão da casa, mas eu acho que não chega nem a ser sótão, porque o tameion era aquele lugar onde você guarda os breguesos. Então me parece que quando Jesus diz assim: quando você for orar, entra no quarto, entra no tameion, e fechada a porta, ora ao Pai que está em secreto, creio que Jesus não está falando da geografia do nosso quarto, Jesus está falando da geopolítica do nosso coração. Ele está dizendo: entra nesse espaço bagunçado da alma, entra nesse espaço que nem parece mais com dispensa, nem quarto, nem sala, nem cozinha, é um espaço cheio de breguesos. Porque o espaço da casa cheio de breguesos, você só leva a pessoa da sua mais profunda confiança e alguém da sua mais extrema intimidade. Então quando Jesus diz assim: entra no seu tameion, entra nesse espaço da alma e fecha a porta. Fecha a porta por quê? Porque Deus vai sair? Não, Deus já sabe, já estava por lá. Você é que pode, na dispersão da vida e por outros atrativos, sair dessa interioridade da alma e do coração. Então é o governo de Deus sobre a sua interioridade. A espiritualidade é marcada por essa invasão de Deus. O pessoal diz que ele pede licença. Eu acho que às vezes ele pede, mas eu acho que com Saulo de Tarso Deus nem pediu licença. Vem, cara, é você, acabou. Vem. Não, Deus e tal, bate a porta de maneira educada e tal. Legal, eu acho isso também legal. Eu acho que às vezes, quem sabe, com alguns caras que atendem esse processo pedagógico da educação, né, vai atender. Mas o Paulo de Tarso pode observar que não é Deus que está pedindo, não. Você é o instrumento, eu vou mostrar para você o quanto é duro padecer pelo meu nome. Mas é a invasão de Deus. É a invasão de Deus. Então, entender o reino de Deus como esse governo de Deus sobre todas as coisas, mas é o governo de Deus a partir dessa vivência do coração, da alma e da interioridade, convidando Deus para estar presente. Razão pela qual eu não vejo com olhos humanos, com implicações sociais, implicações econômicas interessantes, qualquer outra espiritualidade, mas a espiritualidade marcada pelos sinais do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré é uma espiritualidade que se permite invadida pela ação de Deus. Pela ação de Deus. Há um condicionamento interior, uma predisposição interior de despojamento total. Um estado de rendição. Eu me rendo, Senhor. O Senhor é Senhor da vida, de todo o universo, mas eu quero que o Senhor seja Senhor desse universo que eu, às vezes, imagino que controla. Então, começa. Depois ele diz: o reino de Deus está bem perto de vós. E se alguém depois pode me ajudar na hermenêutica desse texto, eu tenho algumas dificuldades. Se ele está dizendo: o reino de Deus está bem perto de vós, é o Jesus de Nazaré está aqui, receba, e começa a construir. Se ele está falando: o reino de Deus está bem perto de vós, ele é uma realidade no coração, ele tem a sua plenitude no futuro, mas ele já está aí, e você já pode ensaiar. Eu queria ir por esse caminho. Ou seja, a espiritualidade que brota no coração tem implicações nas relações, nesse bem perto de vós. Tem implicações nas minhas relações familiares, tem implicações nas relações sociais, políticas e econômicas. E, sem dúvida nenhuma, até porque é uma coisa muito natural, não dá para você desvincular uma coisa da outra, a espiritualidade tem implicações na missão, até porque toda missão é espiritual e toda espiritualidade deve ser missionária. Eu sempre digo que missão que não é espiritual, do ponto de vista do Evangelho, não vale a pena. E espiritualidade que não gera missão, não faz sentido, né? Então, não é nesse aspecto. O reino de Deus, e o reino de Deus que virá em toda a sua plenitude, porque é uma crença, você não precisa acreditar do mesmo jeito que eu creio, mas eu acredito que só Ele é que vai fazer nova todas as coisas. Eu não acredito que nós, com os nossos projetos políticos e sociais, vamos acertar. Eu acho que não. A gente dá umas ajeitadas, dá umas arrumadas aqui e acolá,
às vezes piora, está aí o Brasil, a gente celebrando as diretas já, aí vem depois o momento aí, e claro, eu acho que o processo democrático deu passos significativos, mas a vergonha que a gente tem com a corrupção, com os desmandos, com a injustiça, e eu nem sou bom exemplo para falar sobre isso, porque Fortaleza é considerada, está entre a 6ª e 7ª cidade mais injusta do mundo, ou seja, Fortaleza tem IDHs, que corresponde ao Índice de Desenvolvimento Humano, que corresponde a alguns países da Europa e, ao mesmo tempo, alguns centros de Fortaleza que têm Índice de Desenvolvimento Humano semelhante ao bolsões de pobreza afro-asiática. Ou seja, nós temos um fosso de injustiça dos mais graves da sociedade. Então, isso me deixa meio sem jeito. Então, mesmo que eu sonhe, mesmo que eu lute pela minha cidade, eu não acredito que sou eu que vou fazer uma nova sociedade. Eu e meus amigos e minhas amigas, as futuras gerações não vão conseguir isso. Eu acredito que é o Jesus de Nazaré que vai fazer um dia novo todas as coisas. Se esse novo ambiente vai ser uma outra galáxia, se vai ser aqui no planeta Terra, isso não me interessa. Se tiver um pé de mangueira e uma tapioquinha e Jesus estiver presente, está resolvido, para mim já vai ser céu. Se tiver a mangueira, a tapioquinha e Jesus não tiver, virou inferno, né? Se for no inferno, Jesus disse, eu vou com vocês para o inferno, vai ser legal, porque ele expulsa o diabo, apaga o fogo e vai virar um céu. Então, a questão não é onde é que vai ser essa geografia. A pergunta é, Jesus Cristo de Nazaré vai estar nesse negócio? Não, se ele tiver, cara, eu estou lá. Eu estou aí, né? Ele fez o padre Antônio Vieira chamar o jumentinho de nosso irmão. Imagina só, o jumentinho nosso irmão. A manjedoura passou a ser lugar de encanto, a pequena Belém Efrata é espaço de turismo internacional. Bem, Jesus passa e o Calvário deixa de ser lugar de morte, passa a ser lugar que as pessoas querem visitar. Espero que Jesus continue passando no meio da gente. Bem, o reino de Deus está dentro de vós, está perto de vós e virá em plenitude. E precisamos entender o reino de Deus. Aí você vai encontrar várias figuras e analogias. Eu não tenho nenhuma anotação sobre isso, apenas que você pode anotar aí. São várias figuras e analogias que o reino de Deus é algo muito precioso e que tem preço. Tem preço que nós não tem como a gente pagar. Ou seja, descobrindo, eu vou vender toda a minha propriedade e abraçar essa pérola tão preciosa. Então há uma conotação sempre bíblica de que o reino de Deus é encantador para a existência humana e vale muito mais do que qualquer fortuna, vale mais do que os títulos, vale mais do que qualquer imagem pública, vale muito mais do que prestígio, do que fama. Paulo vai resumir sobre o reino de Deus dizendo que ele não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Então ele é um reino concreto, ele não é um reino, ele virá em plenitude, com esse sonho realizado por Deus, mas ele é uma possibilidade, mesmo que simbólica, mesmo que testemunial, mesmo que possibilidade, que alguns vão chamar de maquete daquilo que será o futuro, ele é uma possibilidade presente, ele é uma utopia possível, usando aqui a linguagem do nosso querido e saudoso Robson Cavalcante. Ou seja, as demonstrações das possibilidades do reino na nossa história é uma utopia possível, é um sonho realizável. Nós podemos mudar a situação de Felipe Camarão, nós podemos mudar a realidade da Brasília Teimosa, nós podemos mudar a realidade de Belo Horizonte, chamada Belo Horizonte. Não tem um bairro aqui, eu me lembro que tinha um canal que era horrível, Novo Horizonte. Nós podemos mudar essas realidades. Nós podemos. Enquanto o reino não chega em plenitude, nós podemos sonhar com aquela visão urbana do Apocalipse. Eu não vi nela templo nenhum, mas vi uma praça. Não há nenhum discurso aqui contra o templo, né? Claro, o João está dizendo que não viu o templo porque ele percebe que o reino de Deus é algo mais democrático. A praça é nossa, né? Então ele olha para a praça e viu uma praça, né? Só que a praça tinha rios poluídos, árvores dando seu fruto na estação própria, ou seja, toda uma linguagem para dizer que é possível, antes que essa nova sociedade se manifeste, nós possamos ir construindo possibilidades concretas, dizendo às pessoas que é possível ainda adorar a Deus, olhando para a natureza, olhando para o ambiente. Cidades como Natal, que precisam preservar
aspectos da sua beleza, de suas praias, de sua história. Bem, deixa eu sair um pouco desse tema do reino de Deus e ir para o tema da liderança. Joga aí, tá aí, já está aí, né? Liderança modelada na vida do Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu estragar a liderança de vocês. Imagina um projeto onde o líder vai ser crucificado e o tesoureiro vai se suicidar. Projeto sem graça. Como é que eu tenho um empreendimento que o presidente vai ser crucificado e o tesoureiro se suicida? Projeto estranho. Imagina um empreendimento. Eu espero ser feliz nessa comunicação e você não leve muito a sério. Mas pensa num empreendimento que não tem CNPJ. Pensa num empreendimento que não tem as estruturas que nós temos. Nada contra as estruturas. Se você tem estrutura, tem CNPJ, por favor, se tem fluxo de dinheiro, põe um cara sério para cuidar da tesouraria. Que a gente precisa prestar contas, o pessoal precisa saber para onde o dinheiro foi, como é que nós estamos aplicando. Então tem CNPJ, entra dinheiro, sai dinheiro, põe um cara sério. Se é evangelho puro, entrega para qualquer um, até para o Judas, não vai ter problema. Vai terminar a tarefa, ele morre, Pedro e João chegam no templo, o coxo pega uma esmolinha, ele podia ter dito, espera aí que eu vou pedir ao Judas. Mas o Judas tinha morrido, ninguém sabia o que ele fez da tesouraria, não temos prata nenhuma, acabou tudo. Mas o que temos, isso nós te damos, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pensar no empreendimento modelado pela vida do Jesus Cristo de Nazaré, eu presumo que nós temos que, ainda que construindo todas as nossas formas estruturais sérias, ainda que construindo todos os nossos mecanismos de prestação de conta, ainda que tendo todas as estratégias para que as obras sejam eficientes e possam cumprir os seus papéis históricos, nós precisamos manter dentro de nós o paradigma de que essas coisas podem um dia, como grão de trigo, cair na terra e morrer para produzir frutos. Ou seja, elas não são eternas, não deveriam ser eternas. Elas deveriam fazer tão bem o que Deus pediu que nós fizéssemos, que em fazendo o que Ele pediu que nós fizéssemos, nós podíamos dizer agora, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora me está guardada a coroa da justiça, qual o Senhor reto juiz dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Cumpri a tarefa. Com isso estou apenas querendo propor um caminho, espero que seja uma equação equilibrada. Nenhum repúdio à instituição, é isso que eu estou propondo. Por favor, eu também participo e transito nas instituições. Nenhum repúdio, nenhum descaso com a instituição. Mas fazer o possível para que esses sinais da vida do Jesus de Nazaré, o modelo de andar do Jesus de Nazaré, possa estar visitando as nossas instituições. De tal forma que os fracos sejam respeitados e acolhidos, de tal forma que os arrogantes sejam confrontados, como diz Paulo, para a gente sustentar os fracos na fé, como diz a palavra de Deus, para a gente não quebrar a cana de funéria, e ter essa graça de Deus de, com amor e misericórdia, manter a candura e a firmeza, seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Manter a tenacidade com o coração batizado de misericórdia e bondade. Então eu queria animá-los e animá-las a viver a vida a partir do modelo de Jesus de Nazaré. E para isso eu trago alguns versículos. Vamos ler aqui alguns versículos? Dá para a gente ler aí alguns textos? Vamos ler juntos aí o que João diz? Vamos lá, quem começa? Vamos começar a turma séria. Pedro, se afligidos, claro que esse texto de Pedro precisa ser entendido como os irmãos da Ásia Menor, da Bitínia, da Capadócia, eram irmãos mais pobres, que não tinham etnia, que não tinham história, que não tinha homogeneidade
étnica, e a esses irmãos ele diz: vocês que não eram raça, vocês que não tinham etnia, vocês que não eram povo, agora Deus chama vocês de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estou apenas dizendo com isso que todos que seguem Jesus Cristo de Nazaré devem ter a predisposição para o que esse texto chama de sofrimento. Ou seja, todos nós, não significa que todos os seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré vão sofrer, mas significa que todos os seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré são convidados a, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cadeira elétrica e siga. Porque cruz hoje é um negócio legal, parece símbolo religioso, mas era a cadeira elétrica, então tome a sua cadeira elétrica e siga. Então, só para fazer esse detalhe, ou seja, a espiritualidade ou a conversa ou o conteúdo da espiritualidade para esse tipo de grupo não é o mesmo para Laodiceia. Para Laodiceia, pessoal de classe média alta, era outro tipo de tema. Vocês acham que estão resolvidos, que estão abastados, que tal, vocês não sabem que vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. É engraçado isso, né? A pedagogia para os irmãos da Ásia Menor, que não tinha história, que não tinha etnia, vocês são raça eleita. Imagina só chamar agora a classe média alta, prepotente no Brasil de raça eleita, sacerdócio real. Eu posso até considerar do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista pedagógico, da comunicação do Evangelho, tem que dizer assim, raça de livro. Formadores de opinião que estão pondo o pessoal em caminho errado, e é o pobre, né? O Leonardo Boff diz uma coisa interessante sobre a Universal do Reino de Deus. Ele diz que o discurso da Universal do Reino de Deus, que o pobre se inconforme, que o pobre fique indignado, que o pobre não aceite essa situação, diz que esse discurso é viável. Ele diz que o problema está na resolução do problema, que é o milagre, com o pagamento, com o mercantilismo. Ou seja, não é a via da transformação sociopolítica, econômica, não é a via da transformação conjuntural. Mas assim, vamos mais uns 3 textos. Aprove a Deus revelar seu Filho em mim, é o que Paulo fala aos irmãos em Gálatas. Depois ainda esse texto de Gálatas. Como é que é, meus filhinhos? Até que Cristo seja formado em nós. Então, estou falando de uma espiritualidade que significa, de alguma maneira, sinalizarmos a vida do Jesus Cristo de Nazaré na nossa existência. Seja pelos conteúdos, seja pelos relacionamentos, pela nossa forma estética de lidarmos com o símbolo de poder, seja pelas tentações de poder, prestígio, fama, acumulação de bens, nós temos que relembrar o Jesus de Nazaré. O caminho do Jesus de Nazaré é fazer decisão entre a manjedoura e o palácio. O caminho do Jesus Cristo de Nazaré é decidir entre o fascínio pela multidão e a experiência de solitude no deserto. Eu ia falar só uns 40 minutos, agora vai ser 1h30. É bom vocês me avisarem aí quando é que termina o meu tempo, por favor. É a decisão entre a hora do aplauso e do reconhecimento. É difícil falar do Evangelho de Jesus para não trazer 2 temas. Hoje eu vou trazer só, eu não vou trazer o tema da celebração da ceia, não. Mas é o tema de Jesus entrando no jegue em Jerusalém. Cara, isso é muito legal. Para quem conhece jegue aqui no Nordeste, sabe que isso de fato é muito legal. E quem conhece o jegue nunca montado por ninguém, vai achar legal mesmo. Por isso que eu acho que Lucas ajuda a gente a perceber essa possibilidade, né? Jesus montando no jegue pela primeira vez, porque o Lucas diz que os discípulos ajudaram Jesus a montar no jumentinho. Eu penso que o problema não era o aspecto físico de Jesus. Se fosse eu, tudo bem, ele precisava de ajuda. Jesus tinha um corpo atlético, suportou chibatada da quinta-feira à noite até a sexta-feira às 3 horas da tarde, né? Resistindo aquilo tudo, caminhava muito. E os discípulos ajudaram Jesus, porque eu acho que o jegue estava muito arisco. Tinha 2 possibilidades. Jesus botar a mão na cabeça do jegue e dizer: meu filho, eu fiz uma jumenta falar, uma história do Antigo Testamento, conversou com o profeta, agora você vai me escutar. Fica quieto, não faz nada, não vai escaramuçar. A minha reverência leva a pensar, e o texto de Lucas leva a pensar que Jesus não conversou com jegue. Ou seja, aquela cena merecia vaia. Merecia vaia. Mas ele era tão Deus que, mesmo indo de gente, as pessoas reconheceram a presença de Deus. Ou seja, a carruagem mudaria Jesus? Eu acho que não. A carruagem dificultaria a percepção.
Eu acho que a questão da carruagem não era quem é o Jesus de Nazaré. A questão da carruagem é que as pessoas se impressionariam. Imagina só um cavalo puro de sangue árabe puxando aquela carruagem. Todo mundo ia olhar mais para o animal do que para Jesus. Então o problema não era Jesus, é o nosso foco de observação, é a nossa maneira de ver as coisas. Ou seja, nós vamos ter uma tendência a ler muito mais a estética do que as manifestações éticas, do que as manifestações da vida, porque as estéticas também comunicam. Jesus tem que fazer opções estéticas. Então, entre a estética da manjedoura e do palácio, ele faz a opção da manjedoura. Entre a estética da carruagem e do jegue, ele vai fazer a opção do jegue. E claro, eu entendo que o pessoal da teologia da prosperidade vai chegar para mim e dizer: pastor Carlinhos, era jegue, mas era 0 quilômetro. Tudo bem. Da teologia não, desculpa, da ideologia da prosperidade. Mas era jegue, era 0 quilômetro. Entre o conforto, a comodidade e o Getsemane, Jesus decide voluntariamente o Getsemane. Porque o Getsemane não é a questão de novo é a vontade de Deus. Se possível, passa por esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A frase poderia ser: a despeito de qualquer coisa, eu quero a tua vontade. Eu presumo que essa frase de Jesus não é Jesus dizendo passa. A frase de Jesus é: eu vou fazer a tua vontade mesmo que o Senhor não passe esse cálice. Porque o compromisso é com a vontade de Deus. Então nós queremos uma espiritualidade marcada e modelada na vida de Jesus de Nazaré, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é muito sério. Sua vida vai ficar atrapalhada. Você vai querer ter 2, 3 mulheres, Jesus vai atrapalhar. Ele vai dizer que é só um. Ele vai atrapalhar. Você vai querer ganhar dinheiro fácil com os negócios da religião, Jesus vai atrapalhar, não vai deixar. Então seguir Jesus é também um atraso. É um descompasso nessas leituras de sucesso, de resultado do nosso ambiente. Seguir a Jesus para valer pode significar insucesso, até porque ele diz que poucos querem seguir o seu caminho, que o caminho é apertado e estreito, e são poucos os que andam por ele. Imagina só você oferecer a pessoa, trazer a sua cruz, trazer a sua cadeira elétrica e ainda orar pelo opositor e o inimigo, interceder por ele. Sacrificar a sua vida, doar a sua vida. Então é uma espiritualidade marcada pelo modelo de Jesus de Nazaré. A espiritualidade que eu estou me referindo e a liderança é uma liderança baseada na ação e no mover do Espírito Santo. E aí eu tenho que tomar muito cuidado, até porque vocês me conhecem, sabem que eu sou de vertente pentecostal, porque pode ser que cada vez que eu falar Espírito Santo, você esteja interpretando a partir dos meus códigos e das minhas vivências pentecostais. Então eu preciso, logo depois dessa palavra, colocar alguns referenciais para você entender o que é que eu estou chamando de movido e guiado pelo Espírito Santo. Mas o primeiro aspecto que eu quero colocar sobre o Espírito Santo é a dimensão coletiva, é a dimensão comunitária. Ou seja, os dons e os ministérios, como que presentes no corpo, é a analogia que Paulo vai utilizar, para o bem de todos. Ou seja, não existe uma liderança sozinha. No reino de Deus, na espiritualidade do Evangelho, a liderança é liderança compartilhada, reconhecendo a bênção, os valores e a vida das outras pessoas. Os dons não são títulos para a projeção pessoal. O apóstolo é somente um enviado, não é um título acima do pastor. E o pastor não é um título, nem uma referência, não é uma função, é uma vocação, é uma missão. Que lamentavelmente nas nossas estruturas religiosas transformaram esses títulos em projeção pessoal. Não sei se vai ajudar, algumas pessoas conhecem uma historinha que eu conto. Eu vou ser rápido nessa história para não tomar muito tempo, mas eu sempre atendia casais numa terça-feira. Eu achava que a terça-feira eu estava com a cabeça legal, por causa dos condicionamentos do domingo. A segunda eu tentava ser um dia mais leve, saía com a família e tal. Aí eu deixava para atender na terça-feira. Um dia era mais ou menos 12 horas, eu já tinha atendido algumas pessoas. Aí a mocinha que fazia a anotação de quem vinha disse assim: pastor Carlinhos, tem uma senhora aí que quer falar com o senhor, mas ela pediu para não ser identificada, ela queria me surpreender. Aí eu disse: deixa eu fazer o seguinte, eu vou ligar para a Dinha, minha esposa, vou ligar para a Dinha, avisar para ela que eu vou chegar um pouco atrasado, eu posso atender a senhora. Ela disse: não, o senhor não precisa ligar não, o senhor vai entender. Eu fiquei já desconfiando, mas tudo bem. Aí quando abriu a porta era a Dinha, minha esposa. Bom dia, pastor. Aí eu achei que ela estava brincando. Bom dia, irmã. Entra. Ela entrou, sentou-se. Eu disse: aí, o que você quer? Eu quero conversar com o senhor. Até aí eu achei que estava brincando. Conversar com o senhor? Tá? E o que você quer conversar? Quero conversar sobre o meu marido.
começou a falar do marido dela. Num dado momento, eu quase que dizia assim, deixa esse homem com ele. Por que eu não disse isso? Primeiro porque eu acho que eu como pastor não tenho que dizer o que é que o casal se deixa, se não deixa, se fica. Decisão do casal, não é meu papel. O máximo que eu faço é levantar algumas perguntas para ajudá-los a dar os rumos da vida, mas eles é que têm que decidir, então por isso eu achei que não devia dar essa sugestão. Depois eu não dei a sugestão porque quem ia sair em prejuízo nesse tipo de negociação era o cara que estava do lado de cá. Aí ela falou mais alguma coisa, eu disse, peraí filha, mas é o seguinte, é porque naquele dia, pastor, fique na sua, não fique defendendo ele não, eu sei que eu sou amigo dele, aí não está certo. Ela terminou e eu disse assim, me diga uma coisa, faço o máximo para guardar a confidencialidade das coisas que as pessoas me falam, mas eu não sei, você gostaria que eu falasse com o seu marido? Eu só vou falar com ele se a senhora me autorizar. Não, eu vim falar com você porque o pastor e ele, são assim juntinhos, carne e unha, se conhecem muito. Eu vim exatamente para o senhor conversar com ele. Eu vou entrar em outros detalhes dessa história, só para dizer para você o seguinte: por muito tempo, eu achava que ela tinha me ajudado a fazer uma distinção entre o papel do pastor e o papel do marido, que de fato também ajudou. Mas depois eu percebi que ela tinha me ajudado a perceber, depois eu me dei conta que ela tinha me ajudado a perceber que de fato ela estava também me ajudando a me despojar de títulos. De que havia uma singularidade redimida pelo Jesus Cristo de Nazaré, que o pessoal resolveu pôr o nome que se chama Carlos ou Carlinhos, mas existia um ser, um mistério humano que estava aí redimido pelo Jesus de Nazaré, que para ser o que é, não depende dos títulos, não depende da conta bancária. E que não é, inclusive, os próprios equívocos, mesmo que responsável pelos equívocos, é um núcleo básico, usando essa expressão de núcleo básico, que eu presumo que é aí que o João disse que o maligno não toca. Tem um núcleo básico que precisa ser preservado em você, meu querido e minha querida, que é isso que eu estou chamando de núcleo de invasão de Deus e do Espírito Santo da vida do Jesus Cristo de Nazaré. Então, ser monitorado, movido pelo Espírito, é estar atento a essas vozes, a essas manifestações de dons, a um gesto de sabedoria que está na comunidade, que está presente na vida de uma criança. Tem um garotinho que mudou minha vida, 7 anos, Mateus, cheguei na igreja e quando eu fiz isso, o que é isso, pastor? Isso é violência. Aí violência, e aquilo ficou na minha cabeça. Paulinho, que é um rapaz que tem um serviço para desmontar em Fortaleza, faz um trabalho interessantíssimo numa comunidade de periferia, e aí sempre me convida para estar junto com um grupo de jovens. Eu fui lá com o Paulinho, aí quando eu cheguei, os rapazes estavam lá, cada um chegava. Aí eu me lembrei do Mateuzinho. Aí disse, vem cá, cara, para um deles, o que significa isso? Aliás, assim, aí disse, pastor, nunca pensei, mas eu acho que estamos juntos para qualquer porrada. Aí eu me lembrei, Mateuzinho tinha razão. Mateuzinho mudou meus gestos. Mateuzinho mudou meu jeito de cumprimentar as pessoas. Mateuzinho mudou minhas falas. Mudou meu jeito de perceber os seres humanos. Ou seja, o Espírito Santo age em comunidade. Você não é o principal. Você não é o senhor da sua comunidade. Você é um líder junto com a comunidade, mas você é um líder que está em serviço, aprendendo com a comunidade, servindo a comunidade e crescendo, porque o Espírito opera em nós. Eu tenho um amigo, Paulo Júnior, e eu estou indo quase em toda essa direção da sua teologia, que é o Espírito Santo só está presente quando a gente é comunidade. Eu começo a observar os verbos e ele habitará em vós. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Pai nosso, Pão nosso, e por aí vai. Então eu estou falando de uma espiritualidade que é essa espiritualidade onde vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus, e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quais os sinais? Nesse caso específico do texto, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Em algumas experiências religiosas do nosso contexto, ser cheio do Espírito Santo é ficar embriagado do Espírito. O texto está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo que embriaga é o vinho.
Está dizendo que o Espírito Santo dá sobriedade. Você fica sóbrio, você se torna sábio, você se torna prudente. Você não é o mais escandaloso, o mais espalhafatoso no ambiente onde você está com aquela pessoa que de alguma maneira facilita os processos da aproximação das pessoas com Deus, da comunhão com Deus. Você não é o cara do espetáculo. Você não foi chamado para fazer espetáculo. Você não foi chamado para ter o perfil e a imagem dos televangelistas. Você foi chamado para ter o perfil de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Ele virá e habitará em vós, disse Jesus, e vos ensinará todas as coisas, e vos guiará, e dará os dons e os ministérios para edificação. Deixa eu dar uma adiantada, dá uma adiantada aí, pode, aí já foi, vai outra. As evidências. Então, quais são as evidências da espiritualidade? Acho que são muitas, mas pensando na espiritualidade do Evangelho, eu estou pensando algumas que eu presumo pode nos ajudar nesse contexto brasileiro. Então, de fato, eu selecionei poucas, você pode incluir várias outras, mas eu selecionei algumas que possam servir de contraponto, por exemplo, ao mercado religioso brasileiro, que é o paradigma da graça. Entender a graça como uma ação de um Deus soberano em favor de pequeninos que nada podem lhe dar em troca. Ou seja, o paradigma da graça, além de falar dessa vontade de Deus conosco, o paradigma da graça quebra toda a relação mercantilista de qualquer modelo religioso, seja da cristandade, seja do judaísmo, seja do islamismo, seja de outras expressões mais populares, seja como for, o paradigma da graça diz que o Deus soberano não depende da troca de favores. Eu era muito criança, não faz tempo, e meu pai, quem conhece meu pai sabe que ele saiu do catolicismo, era um católico praticante e veio para o protestantismo. Então meu pai se tornou aquele protestante anticatólico. Um dia de sábado de manhã passou um cidadão na frente da nossa casa e pediu uma esmola lá, uma oferta para um santo que eu não me lembro qual era. Aí meu pai disse, manda o santo passar que eu entrego diretamente para ele. O homem ficou meio sem jeito, eu fiquei naquele clima de legal, não, tal, né? Fiquei com pena do cidadão, achei legal a resposta do meu pai. Meu pai pastor, isso era um sábado de manhã, domingo à noite meu pai está na igreja chamando os irmãos para dar oferta para Deus. Terminou a oferta, eu chego para ele e disse, pai, que horas que Deus vai passar para levar a oferta dele? Ele era muito firme, rígido com as coisas da... Respeita as coisas de Deus, menino, Deus não. E na época eu só escutei e passou, e nunca mais nem quis perguntar nada, né? Depois, elaborando, eu vi o seguinte, as divindades eram diferentes, mas a lógica era a mesma. Eu sempre digo que suborno no Brasil não é um problema cultural, suborno é uma questão teológica. Dá uma propina para Deus e Ele vai dar uma bênção para você. Então, na verdade, a graça rompe com todos esses modelos. Porque Deus age com você por graça, misericórdia e bondade. E ponto final. E acabou-se. Vamos acabar com essa história, gente. Se é que nós queremos a marca e evidência do Evangelho de Jesus de Nazaré, o paradigma é o paradigma da graça. Aí você oferta não é porque você quer receber, você oferta porque você, acolhendo a graça de Deus, se tornou gracioso. Aí se você tem muito, você não dá 10%, você dá 90%, 80%. E quem é pobre leva. Essa é a ideia do Evangelho, para que quem tem muito não fique com sobra, para que quem tem pouco não sinta falta. Mas aí nós precisamos manter toda uma empresa religiosa que, de alguma maneira, dificulta a gente viver a beleza dessa espiritualidade da graça. Por favor, mantenha a sua instituição. A pergunta é, quanto de graça ela tem? Ela é casa de Deus? Acredito que sim. Se é, os pobres deviam dormir dentro. Os filhos e filhas de Deus. Devia ter um lugar decente, um banheiro decente para usar quando precisasse. É casa de Deus. A graça, como diz o Ariovaldo, não é uma divindade à parte, é um atributo divino. Então eu estou colocando aqui a graça como um ser. A graça é um atributo de Deus. Uma outra evidência, um outro sinal
da espiritualidade do Evangelho é você perceber que existe amor. Então, onde existe graça, você diz aqui, deve ter a espiritualidade, que é essa espiritualidade marcada pela vida do Jesus de Nazaré, pelo Espírito Santo, pela bondade de Deus revelada em Jesus, por essa espiritualidade do Evangelho. E aí essa espiritualidade ela é marcada pelo amor. Ou seja, se nós tivéssemos uma espécie de espirituômetro, o indicador desse espirituômetro deveria ser amor. Amar a Deus por causa do amor de Deus, e amar a humanidade por causa do amor de Deus. Quem é a humanidade? Você e o outro. Ou seja, é se amar também. Por isso que ama o teu próximo como a ti mesmo. Essa água está legal demais, eu gosto de água assim. Eu já cometi algumas imperícias na vida. Alguém aqui já cometeu uma imperícia na vida? Aleluia, você quer só eu, tem mais gente aí. Quando eu cometo imperícia na vida, eu continuo bebendo água gostosa. Quando eu cometo uma imperícia na vida, eu fico chateado com a besteira que eu fiz, mas eu quero, como nordestino, uma redinha legal, um lençolzinho legal, eu quero um almocinho bacana. Ou seja, eu fico chateado com o que eu fiz, mas eu continuo cuidando da minha saúde, da minha vida, porque eu me amo, eu gosto de mim. Eu tenho às vezes dificuldade com as minhas sombras e projeções, e claro, elas às vezes são tentadoras, às vezes eu quero gostar da danada também, mas assim, quando eu percebo na raiz mais profunda da existência, eu quero cuidar do meu corpo, eu quero cuidar da minha saúde, eu quero cuidar da minha essência mais profunda, e mesmo quando eu cometo uma falha, eu continuo cuidando. Então quando Jesus diz assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, mesmo que indignado com a besteira que o outro fez, cuida dele como você cuida de você. Essa é a ideia. Do jeito que você faz uma besteira e continua bebendo água legal, ofereça água legal para o outro. Do jeito que você comete uma imperícia e quer um lugar agradável para dormir, arranja um lugar agradável para o outro. Então a espiritualidade do Evangelho é uma espiritualidade marcada por esse amor, cheio da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus. Então você quer uma evidência da espiritualidade? Vive com a pessoa. Um dia pregando lá em Fortaleza, dizendo assim, você quer saber se a pessoa é espiritual? Anda com ele em casa. Meu filho adolescente, matreiro, esperto, olha para a mãe e diz assim, ih mãe, está difícil da gente saber a espiritualidade do pai, ele está viajando a vida toda. O garoto me denunciou. Você quer saber da espiritualidade? Veja o quanto a pessoa ama, veja o quanto a pessoa tem a graça de Deus. Como é que é marcada a espiritualidade do Evangelho? Pela nossa humanidade. Eu gosto da palavra humanidade e humildade porque ela vem de uma raiz muito extraordinária. Ela vem da palavra humus. Humildade, humano, vem de humus. Ou seja, a espiritualidade marcada pelo Evangelho de Jesus de Nazaré, que só exalta o Cristo, transforma você em humus, em humilde, em humano. Faz de você um ser que se alegra com a humanidade que Deus deu a você. Você é gente, ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Aí você acolhe o rico? Acolhe tranquilamente, porque ele é um ser humano. E você não consegue nem ver o cifrão da testa dele, porque você não está interessado na conta bancária dele, você está interessado no humano. Aí chega um pobre sem conta bancária, você também acolhe, porque você não está perguntando se ele tem conta bancária, você percebeu que ele é humano. Aí chega um irmão que é pastor, aí você pega o nome dele, porque ele é pastor, legal, mas chega um outro que não é, porque você está atrás do título, você está atrás dos seres humanos. E o verbo se fez carne, o verbo se fez humano. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes se fez humano. Então o amor, outra dimensão do Evangelho. Mas agora ou faz tempo? Agora, então tá legal. Outra dimensão do Evangelho é você terminar na hora que tem que terminar. E ser justo com quem vem falar depois. Eu fiquei preocupado se fazia tempo, mas se foi agora, então agora. Fiquem tranquilos, porque a gente vai ter outras chances e eu posso dar continuidade às outras coisas que precisa ser falado. Eu falei que em comunidade você tem que ser obediente, eu tenho que ser obediente a esse dom e a esse ministério. A irmã que diz, para pastor, tá? Acabou o seu tempo, acabou. Deus abençoe a todos. Por justiça, fiquem tranquilos que eu vou trazer o sinal da justiça em outros momentos, porque não é só amor, misericórdia, tem que ter justiça. Espiritualidade sem justiça,
Então a justiça aqui do tempo é bom. Muito bom, que boa palavra, né, gente? Então, nós temos aqui 2 livros do pastor Carlos Queiroz, Em Busca da Espiritualidade, que tem aqui no estande da Gilgal, e Ser é o Bastante, Fidelidade à Luz do Sermão do Monte. São os 2 livros dele que estão disponíveis para compra aqui no estande da Gilgal. Nós teremos 15 minutinhos de